Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar de novo com vocês. Quero agradecer pelos compartilhamentos, também pelos comentários e dizendo a você, se você está me assistindo pela primeira vez aqui neste canal, se inscreva. E queria pedir a todos, professores e internautas, que continue comentando, faça seus comentários, não esqueça de dar um like, pois isso é muito importante. E a lição de hoje é a lição de número 6. A bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. A introdução diz o seguinte: o chamado de Abraão aparece no início da história bíblica, em Gênesis capítulo 12. Aí nós vamos estar vendo as antigas promessas de Deus feitas a eles, que atravessam as histórias e se cumprem em Cristo, e abençoando hoje todo aquele que nele crê. Mas antes de entrar no comentário da lição, quero mandar um grande abraço para o internauta Antônio Carneiro Filho. Ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, boa observação a respeito do subsídio. E aí ele diz: fale a verdade, amiga, em tempo e fora de tempo. Obrigado, irmão Antônio. Nós estamos tendo verdadeiramente alguns comentários que parece que o que está valendo mais é a filosofia e não o texto bíblico. Vini Galiani: não podemos deixar o pecado entrar em nossos corações, precisamos ser como Enoque e andar com Deus longe do pecado. É isso, Vini. Cláudia Almeida, ela é da Assembleia de Deus de Lusiana, Goiás. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Ademar, louva a Deus por sua vida. Esse comentário é acerca da árvore. Não concordo também com o comentarista. É verdade, Cláudia. Nós devemos estar preocupados, principalmente nós que somos professores, com certos comentários aí que nós não devemos estar explanando em nossa escola, pois de repente nós estamos seguindo a vãs filosofias. E eu acho que a EBD Betel tem que ter muito cuidado com esses comentadores aí do subsídio que está desvirtuando o contexto na Bíblia. Obrigado, Cláudia, Deus te abençoe. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, as suas aulas é uma bênção. Marcelo Honorato, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição que tem um assunto forte. Então mostra que Deus nunca abandonou o homem, mas ensina que o pecado nos afasta de Deus. Obrigado, Marcelo. Maria Aparecida, muito obrigado, irmã Maria Aparecida, irmã Laurita Pereira, pelas suas participações. Estou aceitando o convite aí para igrejas, para pregar, ensinar. Então eu digo o seguinte: a igreja arcará apenas com os custos de viagens, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações, ok? O meu contato está aí na tela para que vocês, se há interesse, possam estar contactando para a gente poder estar combinando. O ponto 1, dentro do objetivo, eu vou estar apresentando o chamado de Deus a Abraão. Então eu vou estar falando sobre isso. Vou estar mostrando que o chamado de Deus em nossa vida não depende do nosso passado irrepreensível. Vou estar mostrando que de repente vivemos uma conduta fora dos preceitos do Senhor, assim como viveu o apóstolo Paulo. Então o chamado, eu vou estar mostrando que ele não depende do nosso passado, senão Paulo jamais poderia ter sido um apóstolo do Senhor. Vou estar mostrando também nesse primeiro ponto que Deus, por sua graça, pode chamar os piores pecadores. E aí
ele muda o seu rumo, né? E abençoa e enche as suas vidas de propósitos. O ponto 1 diz assim: o chamado de Abraão, a resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. É coisa interessante que nós vamos estar vendo agora nesse primeiro ponto e nessa lição, né, que nós vamos falar sobre a vida e o chamado de Abraão. Então, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Nós vemos, se nós olharmos a história de Abraão, nós sabemos que ele nasceu em uma casa em que eles cultuavam a idolatria. Seu pai era idólatra. Eu não sei qual seria o procedimento de Abraão, mas aí Deus aparece a Abraão e faz uma promessa e ele obedece, saindo ali de onde ele estava, que a promessa demorou um certo tempo para cumprir, que Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus. Então Abraão, ele tinha que deixar tudo para trás. É o que é difícil, professores, professoras, internautas, que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Quando falamos no Evangelho ou numa promessa de Deus, que Deus tem para a nossa vida, nós queremos saber quais as vantagens que nós vamos ter. Abraão mesmo, não tendo uma formação, que parece que é o que a Bíblia mostra, dentro do texto, nascido em um lar da idolatria, ele ouve a voz de Deus. E ele deixa o conhecido pelo desconhecido. Deixa aquilo que ele está vendo pelo aquilo que ele não está vendo. E ele vai confiar na promessa de Deus. Então, nós, professores, professoras, podemos perguntar por que Abraão tomou essa decisão tão rápida. Qual era a garantia que realmente ele herdaria esta terra que ele não sabia nem onde era? Ele tinha algum documento comprovando que a terra era dele? Não tinha. Ele não tinha nenhum documento comprovando que a terra era dele. Aliás, que terra? Veja a questão de fé. Quando alguém questiona a nossa fé, estamos marchando para uma cidade eterna, onde Deus habitará conosco. E Abraão nessa visão material, nessa promessa material de Deus, dizendo: olha, sai no meio dos teus parentes, eu vou te mostrar uma outra terra. Muitas vezes, professores e professoras, nós estamos rodeados entre os nossos parentes, mas nós não estamos tendo comunhão com Deus. É preciso, professores, professoras, internautas, que nós percebemos aonde nós estamos, a nossa comunhão está aberta com Deus, senão nós temos que mudar de posição. Então Abraão, a questão da fé, que a Bíblia fala da fé, ele nem sabia para onde ele estava indo. Abraão também não poderia nem informar seus parentes para onde ele estava indo, porque ele mesmo não sabia. Veja que fé de um homem que vem lá da terra de Ur dos Caldeus. Deus apenas disse que iria mostrar a terra. Então o motivo de Abraão tomar a decisão tão rápida foi o quê? Foi a fé. Quando não falta-nos fé, nós temos problemas na nossa vida. Então, nós observamos aqui que ele ouvia a voz de Deus. E pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diz a Bíblia falando, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E o interessante é que ele partiu, sem saber para onde ia, mas ele creu na palavra de Deus. 1.1 diz assim: tirado da idolatria, quão maravilhosa é a misericórdia e a soberania de Deus. Qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Deus? Por isso que é importante, professores, professoras, que nós estudamos a Bíblia e que nós façamos as coisas conforme está ensinado. Então, Abraão ali criado, como eu estava comentando, cercado de idolatria.
Então nós não podemos deduzir outro destino senão as mesmas tradições idólatras de seus pais. E aí nós vemos que Deus em Josué, Deus diz: eu porém tomei Abraão e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Glória seja dada a Deus que nos livra dos nossos deuses e nos conduz a Ele. Com Noé, ele começou tudo de novo. Seu filho Sem foi o escolhido para transmitir a verdadeira religião, e Abraão para ser o pai da fé. O 1.2 diz assim: escolhido para ser abençoado. É muito importante notar que Deus não diz a Abraão que caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Deus escolhe e promete abençoar. Olha que glória, que coisa gostosa na vida de Abraão. Deus disse: eu te abençoarei. E Abraão, a sua bênção que Deus derramou sobre ele, se estendeu. Então as razões tanto para o chamado como as bênçãos de Deus na vida de Abraão tinha a ver com Deus mais do que Abraão. Era Deus que estava prometendo fazer da linhagem de Abraão uma bênção dele vir Jesus Cristo, aonde a fé alcançaria todos nós. Então o poder para viver uma vida que agrada a Deus vem de sabermos e cremos que Abraão em Cristo vinha trazendo aí para que através de Jesus as famílias da terra todos fossem abençoadas. Vem Abraão e aí vem até alcançar Cristo. Então, seu descendente central, aí Deus nos abençoa ricamente através desse descendente que é Cristo. O 1.3 diz o seguinte: chamada para um propósito. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Todo chamado de Deus para nós é assim. Nunca tem apenas a ver comigo, com a gente. Então, deixar suas raízes e convívio familiar é um desafio gigantesco para qualquer um. Lembra quando você aceitou Jesus? Que a sua família não era crente, que desafio que foi. Você veio lá do mundo e agora você muda a sua trajetória. Em vez de andar para os caminhos que você andava, agora você se converte, agora você anda em caminhos para Deus, totalmente diferente da maneira que você estava andando. Então, meus queridos, Abraão recebeu ordem de renunciar à certeza do passado, enfrentar as incertezas do futuro, olhar e seguir a direção da vontade de Deus, e provação severas estava à espera dele. Não pensa que foi fácil a vida de Abraão. Olha, no deserto, a oferecer o seu filho em sacrifício, na prova. Então esse chamado deve lhe ter feito enquanto ele ainda vivia em Ur, como eu comentei. E aí ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja por que eu afirmei isso. Paulo pregando lá na frente, depois de convertido, aí ele fala que a promessa, Abraão estava ainda na Mesopotâmia. E aí ele contando ao povo que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e dirige a terra que eu te mostrarei. E aí ele diz mais, então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Veja, já fez uma mudança. Nós não vamos fazer um estudo sobre isso. Chegou lá em Harã, seu pai morreu, mas ele continuou firme na promessa. Vamos para o ponto 2. Dentro do objetivo, eu vou estar mostrando nesse ponto que o chamado de Abraão aponta para Jesus Cristo. Então a história de Abraão ela só encontra pleno significado em Cristo. Eu vou estar falando sobre isso.
Nosso estudo a respeito dele nos serve para crer em Cristo e recebê-lo junto com as suas bênçãos. Vou comentar sobre isso. O 2 diz assim: de Abraão para Cristo. O chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isso em Gálatas e Romanos de forma clara e ampla. O 2.1 diz assim: as bênçãos de Cristo. A última parte das promessas de Gênesis 12:3 diz que através do descendente de Abraão que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra, e nós fomos contemplados com essa bênção através de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Ele alcançou todas as famílias da terra e nos prometeu dar a vida eterna a todos aqueles que crerem. Então toda a trajetória que Deus conduziu a Abraão, não só a Abraão, mas também seus descendentes ao longo da história bíblica, culminaram em Jesus. Aí a palavra diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. O crente quer dizer o que creu em Deus. 2.2, Cristo para as nações. Precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam: que as bênçãos de Deus que nascem no patriarca e culminam em Cristo não estava restrita apenas a Israel. Israel acreditava que a bênção de Deus era somente para eles. Haja visto que Pedro teve que dar explicação depois daquela grande pregação em que o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio. E aí a partir dali que eles começaram a entender que a salvação também era para os gentios. Então na promessa que nós lemos está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só a família de Israel. É preciso, professoras, que nós falamos para os nossos alunos para que eles possam entender. E amanhã serão os pregadores, as pessoas que vão levar as boas novas. Mas Israel, em razão do seu orgulho racial, sempre viu os gentios como excluídos da graça de Deus. E nós não podemos ter esta mesma visão que Israel tinha. O 2.3 diz assim: uma mesa abundante. O Novo Testamento nos fala da história da mulher cananeia, que implora a Cristo que venha acudir sua filha que está sofrendo com uma possessão demoníaca. E como Cristo não atende a ela não para de clamar, de gritar: socorre-me. Então os discípulos sugerem a Cristo que resolva logo o problema daquela mulher, para que ela possa os deixar em paz. E daí Cristo olha para a mulher e responde: deixa eu saciar primeiro os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então os filhos, neste caso, era Israel. E Cristo não diz apenas a eles, ele diz primeiro a eles, primeiro ao Israel. Então a mulher humildemente entende, mas ela responde que as bênçãos de Deus sobre Israel sem Cristo são tão fartas que abençoaria também os gentios. Lembra que ela diz que também os cachorrinhos comiam das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. Então Cristo se alegrou com esse discernimento e esta mulher foi abençoada. Vamos para o ponto 3. Dentro do objetivo do ponto 3, eu vou destacar que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. A forma como Abraão é aceito por Deus é a base da doutrina do Novo Testamento. Vou estar falando sobre isso nesse ponto, que é a justificação pela fé somente pela fé, sendo justificado pela fé, tem paz com Deus. Vou estar falando sobre isso. E aquilo no qual devemos crer para ser justificado é no Cristo para quem Abraão apontava: em ti será bendita todas as famílias da terra. 3 diz assim: a resposta de Abraão à fé. Deus aparece a Abraão mais uma vez e, para lhe encorajar, reafirma a sua promessa de fazer dele uma grande nação, do qual viria o Cristo que abençoaria todos
os povos. O 3.1 diz assim: o que justificou Abraão é o que nos justifica hoje. A preocupação de Abraão é que a sua idade é avançada e até o momento Deus não lhe havia dado um filho. Como sua esposa Sara era estéril, Abraão deduz que a única forma dele ter um herdeiro seria por meio de seu servo, que seria Eliezer. Então, meus queridos, nós vemos aí com a maneira que Deus age. Deus se base naquilo que é impossível. Uma velha vai gerar um filho e que vai dar prosseguimento às promessas de Deus até chegar a Cristo. O 3.2 diz assim: uma mulher de fé ao lado. Costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. É importante, obreiros, jovens, a hora que vocês vão escolher, porque tem muitos jovens ainda que estão aí orando e esperando para que Deus traga uma esposa para ele. Ah, Senhor, me dá uma esposa. Tem que ir atrás, meu jovem. As qualificações dessa mulher, você que vai escolher, para que você não faça como nós estamos no início da lição, que Adão diz que a culpa de toda aquela tragédia era a mulher que Deus tinha dado. Mas eu pedi tanto para Deus, olha a mulher que me veio, ou eu pedi para Deus, olha o homem que me veio. Então, o homem precisa de uma mulher ao lado. Como a Bíblia diz que ela foi tirada do lado do homem, ele precisa de uma mulher ao lado. Uma mulher de fé, uma mulher que vai ajudar na construção da sua vida, tanto material como espiritual, para que eles tenham êxito e sejam abençoados. Porque quando os casais vivem uma vida de conformidade com Deus, o lar deles é uma bênção. E aqui o comentador diz que às vezes esquecemos de Sara. Nós conhecemos muitos relatos bíblicos onde mulheres foram a causa da queda do marido por não partilhar da mesma fé. Nós temos esse problema. Nós temos muitos homens, às vezes, que se desviou, eles têm culpa, mas a mulher é a causa. Então, muitos homens, mulheres que se desviaram, mas o homem é a causa. Então, mas aqui nós temos um exemplo de unidade de fé e um casal escolhido por Deus para viver e fazer coisas grandiosas. Então, as bênçãos e promessas de Deus a Abraão também foram destinadas a Sara. Saiba que a bênção que Deus destinou a você está destinada à sua família. Mas é preciso que você conduza a família nos caminhos do Senhor. E é preciso que a sua esposa ou seu esposo esteja lado a lado com você. Então, nós vemos que Abraão, velho, e ela com ventre estéril, nunca tinha tido um filho. E acreditaram na promessa em algo impossível. E a nova condição dela como esposa e agora e pai das nações, da onde vem ali a família de Israel. O 3.3 diz assim: abençoada com Abraão. Temos hábito de chamar Abraão de pai da fé. Isso não significa que devemos apenas nos espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de redenção através da semente da mulher. Então, concluindo, chegando ao final desta aula, a fé genuína nasce em nosso coração a partir do anúncio do Evangelho como dádiva de Deus. Mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinando neste mundo. Eu sempre tenho dito, internautas, professores, professoras, que não existe um tapete vermelho para nós passar. Quando você aceita Cristo, você está entrando em uma guerra e se prepara para enfrentar o obstáculo e vencer e ser vitorioso. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.